Mateus, capítulo 4, texto bastante conhecido por nós. Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Amém? Quero já também cumprimentar os irmãos que agora estão conosco pelo Facebook. Deus os abençoe. Queridos, Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11, texto bastante conhecido por nós. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Amém? Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2: depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, ou nós podemos dizer, está escrito, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as suas mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e também a sua glória. E em seguida o diabo, versículo 9. E lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, esse texto tem tantas lições para nós, que talvez nós pudéssemos ficar um fim de semana inteiro, um fim de semana inteiro, extraindo valiosas lições desse texto. Mas eu gostaria de focar em alguns pequenos detalhes que podem edificar a minha e a sua alma nessa tarde. Amém? Estão comigo? Sim. Então, queridos, vejamos a primeira lição que a palavra de Deus tem para mim e para você nessa tarde. No versículo 1, como nós vimos, Jesus, primeira expressão nós vemos aí, em seguida. Certo? É a primeira expressão que tem no texto. Em seguida. Em seguida do quê? Se nós voltarmos para o capítulo 3, nós vamos ver que Jesus acaba de ser batizado em águas. No capítulo 3 de Mateus, nós vemos a narrativa de quando Jesus é batizado nas águas. E ali acontece um grande, lindo, maravilhoso mover de Deus, no qual o Espírito de Deus desce sobre Jesus. E então ouve-se a todos que estavam ali presentes, não foi só Jesus que ouviu, todos que estavam presentes ali ouviram uma voz como de um trovão dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é meu filho amado, em quem eu tenho orgulho. O Pai dando atestado sobre o seu filho. Era um momento de grande honra. Eu e você, vamos nos colocar nesse momento. Quantas vezes talvez o nosso pai, não sei se todos passamos por isso, mas quantas vezes talvez nós sequer desejamos ou até experimentamos o momento em que ouvimos um elogio do nosso pai, um reconhecimento do nosso pai, um reconhecimento público do nosso pai. Não é algo grandioso, algo valioso? Se talvez eu e você estivéssemos naquele momento,
né? Seria um momento de grande celebração. Eu certamente sairia dali para fazer uma festa, né? Meu pai reconheceu o meu valor, o meu pai atestou que tem orgulho de mim publicamente, diante de céus e terra. Deus está falando para o seu filho: eu tenho orgulho de você. Se fôssemos eu e você, certamente sairíamos pulando, fazendo festa, mas em seguida, o que acontece? Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. O que isso significa para mim e para você? Significa que os momentos das mais intensas e valiosas vitórias também não nos isentam de estarmos vigilantes. Logo depois de uma grande vitória, talvez haja também um momento de deserto. E não é a primeira vez que nós vemos isso na palavra de Deus. Mais à frente, o próprio Jesus, nós vamos ver isso a partir de Lucas capítulo 9. Jesus comissiona 70 dos seus discípulos para irem às cidades vizinhas, e lhes deu também uma porção do Espírito de Deus, para que nas cidades vizinhas pudessem pregar o Evangelho com intrepidez, com ousadia, expulsarem demônios, repreenderem enfermidades. E assim acontece. Esses discípulos passam um tempo nas cidades vizinhas e logo eles voltam eufóricos, testemunhando: Jesus, em teu nome nós oramos, os enfermos foram curados, os cativos foram libertos, os endemoniados foram libertos. Jesus, nós fizemos e acontecemos por tua causa, vamos celebrar. Jesus, ei, glória a Deus, vamos todos para o monte agora. Vamos subir o monte. Jesus não fez um banquete, uma grande festa, mas Jesus disse: vamos subir o monte. Por quê? Porque o momento da celebração pode se tornar um momento de perigo para mim e para você. Não estou dizendo aqui que nós não devemos celebrar, ok? Não estou dizendo aqui que o crente tem que viver carrancudo, triste, amargurado. Não é nada disso. Eu estou dizendo que os momentos de celebração não podem estar isentos da vigilância, porque logo depois de uma grande vitória, certamente também virá uma provação, e nós precisamos estar preparados para isso. Amém? Jesus teve uma grande vitória ali, um momento de grande celebração, o pai tendo orgulho do filho, mas agora é o momento dele se preparar para a próxima batalha, para o próximo episódio, para a próxima provação. E por isso o Espírito de Deus o conduz para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Entendemos isso, queridos? No momento da mais intensa celebração, não podemos calar a voz do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo certamente nos dirá: glória a Deus, estamos celebrando, conquistamos essa vitória, mas ali à frente tem outra provação, ali à frente tem outra batalha, não é? Um exército que está em guerra, se passa muito tempo celebrando, o que acontece? Vem o inimigo sorrateiro no meio da festa e acaba com todo mundo. Não é verdade? Quantas histórias nós temos aí no registro histórico secular? Nós temos isso de exércitos que alcançaram grandes vitórias, e às vezes com um grupo pequeno, o exército inimigo conseguiu se infiltrar no meio da celebração, no meio da festa, e dizimar aquele exército que havia anteriormente conquistado a vitória. Isso é um ponto de atenção para nós. Amém? Então, ainda que conquistemos grandes vitórias hoje, amanhã também precisamos estar vitoriosos, ser vitoriosos, e para isso precisamos estar preparados. Amém? Vigilantes, atentos ao sinal e à voz do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus por isso. Então, vem de fato a tentação. Jesus vai ao deserto para ser tentado por Satanás, certo? E ao ser tentado, vejam, existem dois segredos para a vitória de Jesus, os quais nós vamos falar
um pouco mais à frente, né? Mas vamos observar aqui a estratégia que o inimigo usa contra Jesus, e certamente a estratégia que ele certamente vai usar contra mim e contra você. Eu amo a palavra de Deus porque ela nos prepara para cenários. Não é verdade? A palavra de Deus, ela sempre nos prepara para cenários vindouros. A palavra de Deus não é aquele remédio que você só toma depois que já está doente. A palavra de Deus, ela é o remédio que te blinda para que você não fique doente, né? A palavra de Deus, ela nos prepara para enfrentar as batalhas que estão a seguir. Não dá apenas o segredo para que a gente reaja na batalha, mas para que a gente se previna na batalha. Amém? Então vejam aqui comigo, queridos, qual é a estratégia de Satanás. Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer. E ao final desse período, veio então Satanás para tentá-lo. Lembramos o versículo 1. Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus para o deserto, para ser tentado. Ora, essa tentação podia vir no primeiro dia, poderia vir no segundo dia, poderia vir no terceiro dia. Mas por que veio no final de 40 dias de jejum? Exato. Nosso inimigo é covarde. Ele vai nos atacar no ponto da nossa maior fraqueza. No ponto da nossa maior fraqueza, é ali que ele vai querer nos atacar. Como o nosso inimigo também foi atacar Jesus no ponto em que o seu corpo físico estava em estado de maior necessidade. Ora, nós passamos talvez um dia em jejum, às vezes nem um dia, algumas horas em jejum, parece que o nosso corpo já está desfalecido, a gente fica desesperado, não é verdade? Imagine agora Jesus que havia passado 40 dias e 40 noites no deserto, sem água, sem comida, sem nada. No ponto da sua maior fragilidade é quando o inimigo vem. Quando eu e você nos sentimos mais fracos, nos pontos da nossa maior vulnerabilidade, no nosso ponto fraco, é ali que ele vai querer atacar. E de fato, queridos, ele veio para atacar justamente o quê? Não apenas no momento de fraqueza, mas na maior necessidade daquele momento de Jesus. O que ele diz? Se você é filho de Deus, ordene que as pedras se transformem em pães. Por que ele fala isso? Porque Jesus estava com fome. Jesus pode não ter dito que estava com fome, mas Satanás sabia que ele estava com fome. Satanás tem a habilidade de ler as nossas reações e, através das nossas reações, disparar ataques para nos derrubar. Mas hoje a palavra de Deus está nos instruindo para que nós não venhamos cair nas ciladas do inimigo, amém? Amém. Nós já sabemos, no momento que nós estamos mais fracos é quando ele vem nos atacar. E ele vem atacar no nosso ponto de maior vulnerabilidade. Se eu sei por onde o inimigo vem, o que eu vou fazer? Isso. Se alguém falar para mim, ó, vai ter um ladrão que vai ouvir um ladrão falando que vai entrar na tua casa hoje, não é? Irmão, enche tudo de, né? Bota o tranco em tudo quanto é lugar, não é verdade? Prepara o meu facão, né? Se ele chegar, não é não? Aí, ó, prepara uma armadilha, né? Eu me preparo para que ele não seja exitoso na sua campanha contra a minha vida. Todos nós, queridos, sabemos qual é o nosso ponto fraco, sim ou não? Eu sei qual é o meu ponto fraco. Eu sei que cada um de nós conhece bem qual é o nosso ponto fraco, nosso ponto de maior vulnerabilidade. Mas muitas vezes somos envergonhados porque deixamos o nosso ponto fraco escancarado. Nós não nos preservamos, não nos blindamos contra isso.
Nós deixamos isso exposto. E quando o inimigo vem, nos dá a rasteira, e depois, ora por mim que Satanás está furioso. Tá não, meu irmão. Eu que dei mole. Eu que deixei o meu ponto de maior vulnerabilidade exposto. Mas a palavra de Deus já me adverte. O teu ponto fraco, ele precisa estar guardado. Precisa estar bem guardado. Amém? Então o nosso ponto fraco precisa estar guardado. Amém? Guardado no Senhor. Amém? Mas Jesus também estava fraco naquele dia. 40 dias sem comer, 40 dias sem beber água. Ele estava fraco, assim como existem dias em que nós nos sentimos também fracos. Sim ou não? Fracos. Mas ainda assim Jesus venceu, sabe por quê? Reconheceu a sua própria humanidade, a sua própria fragilidade. A palavra de Deus nos diz: diga ao fraco, sou forte. Por quê? Porque o Senhor é a nossa força em tempos de fraqueza. Queridos, nós não vencemos Satanás com a nossa própria força. Se eu tenho um dia que eu estou me sentindo fraco, que as sugestões de Satanás parecem que estão tomando muito campo na minha mente, o que eu preciso fazer? Eu preciso manter o meu lugar, estufar o peito e falar: não, aqui não, Satanás. Eu preciso dobrar o meu joelho e falar: Senhor, hoje o Senhor sabe que eu estou me sentindo fraco. Hoje parece que qualquer tentaçãozinha vai acabar comigo. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me envia socorro. Como nós cantamos aqui, né? O meu socorro, a minha esperança está no Senhor, porque dele vem o meu socorro. Ele é a minha força. Amém? Então, no momento que eu me sinto fraco, fragilizado, eu vou buscar ao Senhor. Amém? Então não basta apenas guardar o meu ponto fraco, porque existem dias que eu não vou ter força para me proteger no meu ponto fraco. Então o que eu vou fazer? Vou buscar o Senhor. Vou buscar a força do Senhor em oração. Amém? E foi assim também que o Senhor Jesus venceu. Veja no versículo 4, ele diz: Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive mais só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. O que Jesus está dizendo ali para Satanás? Jesus está dizendo: olha, eu estou com fome sim, você veio me atacar na minha necessidade sim, você veio me atacar na minha fragilidade sim, mas eu não sou dominado pela minha necessidade, eu não sou dominado pela minha vontade. Quem me domina é o Espírito Santo de Deus, e a palavra de Deus vive em mim. E por meio dessa palavra, eu contra-ataco esse teu ataque, Satanás, e sou vitorioso em nome de Jesus. Amém, queridos? A palavra em nós. Davi escreve no Salmo 119 de uma maneira maravilhosa, de maneira magnífica: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O que Davi está escrevendo, e aqui Jesus está demonstrando na prática, é que quando a palavra está encastelada dentro do nosso coração, pode vir Satanás com todas as suas forças, no momento da nossa maior fragilidade, atacando justamente o nosso ponto fraco. Se a palavra de Deus estiver em nós, ele não tem vez. Não! Porque a palavra de Deus é a nossa espada contra Satanás. Amém? A palavra de Deus, a palavra dentro do nosso coração nos faz prevalecer, como Cristo também prevaleceu. A palavra de Deus guardada em nós nos faz esquecer até mesmo das nossas necessidades. Jesus estava com fome? Estava com fome. Jesus estava sentindo fraco, o seu corpo fisicamente fraco, estava fraco, mas ainda assim, porque a palavra estava lá dentro, ele superou tudo isso.
não teve fraqueza, não teve fome, não teve sede, não teve nada. No momento da batalha, a palavra se torna um escudo ao nosso redor e nos faz prevalecer contra o ataque de Satanás. Amém, queridos? Você toma posse disso nessa tarde, em nome de Jesus? Vamos encastelar, entesourar a palavra de Deus no nosso coração. Amém? Mas o diabo é astuto. E ele então agora vem com um novo ataque. Ele já entendeu que na fraqueza, na necessidade, ele não vai conseguir vencer Jesus. Então o que ele faz? Ele leva Jesus à cidade, no ponto mais alto do templo. E agora o ataque muda. Não é mais o ataque na necessidade. Não é mais o ataque na fraqueza. Veja, Satanás disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, salte daqui. Pois as Escrituras dizem: ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Satanás aqui está citando o Salmo 91 para Jesus. Satanás aqui está citando o Salmo 91, se eu não me engano, versículo 7, para Jesus. Satanás entendeu: ah, você quer me atacar com a palavra? Então toma a palavra de volta. Qual é a estratégia aqui de Satanás? Podemos até dizer que é uma espécie de um ataque quase que teológico, certo? É um ataque quase que teológico, mas podemos considerar o seguinte, queridos irmãos: este ataque é um ataque de fé. A palavra pode estar dentro do nosso coração, mas se nós não crermos de fato, sabe o que vai acontecer? Pode ser que Satanás pegue a própria palavra e inverta ela sobre nós mesmos. Consegue entender isso, queridos? Como nós já vimos isso acontecer antes? Lembram-se do Éden? Lembram-se do Éden? A palavra de Deus era: eu não quero que vocês nem se aproximem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem do fruto, vocês morrerão. Satanás pega as mesmas palavras de Deus e usa-as contra Adão e Eva, dizendo: Deus não falou que vocês não podem comer de todas as árvores do jardim? De fato, Deus tinha falado: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia instruído isso a Adão e Eva. Mas a importante omissão que a serpente fala a Adão e Eva é justamente isso: no dia que vocês comerem do fruto, vocês certamente morrerão. E ali ele usa essa omissão justamente para confundir a mente de Eva. Ah, não é bem assim. Não é bem assim. Queridos, entendam, muitos dos nossos irmãos estão sendo adoecidos, estão sendo conduzidos à morte por causa desse não é bem assim. Nada a ver. O famoso nada a ver. Ah, isso é lá no tempo do Antigo Testamento, isso é no tempo dos antigos, hoje é o tempo da graça. É isso que Satanás está tentando fazer com Jesus aqui, citando a palavra para causar confusão na mente do próprio Cristo. Consegue entender isso? Por quê? Porque Satanás não cria nada. A mesma estratégia que ele usou lá no Éden para confundir Adão e Eva, ele está usando para tentar prevalecer sobre a mente de Cristo. O que ele não contava é que esse segundo Adão tinha a palavra viva no seu coração. Amém? E ali Jesus responde: as Escrituras também dizem: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Ou seja, eu sei quem é esse Deus que eu estou citando.
Eu sei quem é esse Deus cuja palavra habita no meu coração. Eu não vou cair na besteira de querer provar o meu próprio Deus, provar a paciência do meu Deus. Porque foi isso que Adão e Eva fizeram no Éden. Quiseram provar a paciência de Deus. O que será que acontece se eu desobedecer? O que será que acontece se eu não cumprir a palavra de Deus? E sofreram as consequências disso. Jesus, muito pelo contrário, eu não vou me colocar em risco de desagradar o meu Deus. Eu não vou me permitir correr esse risco. Antes permanecerei fiel ao meu Senhor. Nós estamos falando aqui desde o princípio sobre fidelidade. O ataque de Satanás aqui, esse segundo ataque, foi um ataque sobre a fidelidade de Jesus para com Deus. E Jesus responde, mantendo a sua fidelidade: quem sou eu para querer provar o meu Deus? Quem sou eu para querer testar os limites da paciência do meu Deus? E então, mais uma vez, no segundo round dessa batalha, Jesus mais uma vez é vencedor. Então, Satanás mais uma vez decide mudar a sua estratégia. Mais uma vez ele decide mudar a sua estratégia. Veja, em seguida o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E ele diz a Jesus agora: eu lhe darei tudo isso, basta se ajoelhar e me adorar. Esse ataque é um ataque muito complexo, queridos. Por quê? Satanás não está apenas atacando o ego de Jesus. Satanás está também atacando o próprio propósito de Jesus. Jesus, como Filho de Deus, sabe que ele está destinado a ser o Rei dos Reis. Ele está destinado a, de fato, reinar sobre tudo e sobre todos. O governo está sobre os seus ombros. Está escrito em Isaías 53, não é verdade? E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e o governo está sobre os seus ombros. Jesus sabe que ele está destinado a ser o Rei dos Reis. E Satanás está agora oferecendo a ele um atalho. Porque Jesus também sabe que o caminho para concretizar o seu propósito é um caminho de cruz, é um caminho de dor, é um caminho de grande sofrimento. Satanás, antes de todo esse sofrimento, ele simplesmente diz: olha, eu não consigo te atacar na palavra. Já tentei 2 vezes, já tomei 2 burdoadas aqui. Então faz o seguinte: você sabe que você vai sofrer, você sabe que o teu propósito é doloroso, então eu estou te oferecendo um atalho. Vem por aqui, você não vai ser rei? Então eu te entrego tudo, basta que antes você me adore. E Satanás também faz isso, queridos. Muitas vezes nos oferece atalhos. Não vem apenas para atacar o nosso ego, para inflar o nosso ego, mas ele nos oferece certos atalhos. Teu propósito não é esse? Teu propósito não é ser pastor? Então faz o seguinte, ó, vem por aqui, né? Faz aqui, ó, faz desse jeito aqui, não precisa sofrer tanto não. Não precisa abrir mão de tanta coisa não, não precisa renunciar tanto não. Teu propósito não é esse? Então vai por aqui, ó, que é mais fácil, não tem tanto sofrimento. Esse aqui é mais rápido, esse caminho é mais rápido. Sabe que caminho é esse que ele oferece para muitos? O caminho da charlatanice. O caminho do falso profeta. O caminho do engano. E todos que entram por esse caminho se tornam piores do que aqueles que estão seguindo. Exato. Queridos, quando nós vemos a crise da igreja na terra nesse tempo, a culpa não é dos falsos profetas que estão se levantando. A culpa é daqueles que os seguem. Afinal, alguém só vai ter notoriedade se tiver seguidores, sim ou não?
Sim ou não? Sim. Você é dono de uma grande empresa, você precisa anunciar o teu produto, o teu negócio. Aí você quer anunciar nas plataformas de redes sociais. Você vai procurar o Everton, que tem 100 seguidores no Instagram dele, ou vai procurar a pastora Sônia, que tem 5.000? Não. Né? Vai procurar quem? Estou exemplificando. Né? Vai procurar a pastora Sônia, porque o alcance é maior, não é verdade? Então, quem dá notoriedade são os seguidores. A culpa, a crise da igreja na terra nesse tempo é culpa de pessoas que deixaram de seguir a Cristo, deixaram de olhar para Jesus e começaram a olhar apenas para os sinais. Estão mais preocupados com a bênção do que aquele que é o dono da bênção. Estão mais preocupados com o pão, estão mais preocupados com a proteção, estão mais preocupados com a glória do que aquele que proporciona todas essas coisas. E Jesus, mais uma vez, enfaticamente demonstra que o seu coração não é um coração sugestionável, que o seu coração não aceita atalhos. Jesus demonstra a sua integridade. Satanás muitas vezes vem nos provar nisso também, na nossa integridade para com Deus. Integridade, um coração íntegro, que não negocia princípios, que não perverte valores. Esse é um coração que verdadeiramente agrada a Deus. Esse é o coração que Deus tem buscado, queridos. Esse é o coração que eu desejo apresentar ao meu Deus. E eu sinceramente espero que esse também seja o coração que cada um de nós possamos compartilhar esse desejo de apresentar ao Senhor um coração que não se vende, um coração que não negocia princípios, um coração que é íntegro diante do Senhor. Essa é a vontade de Deus, queridos. Lembram-se de Abraão? Abraão, em Gênesis 15, faz uma maravilhosa aliança com Deus. Abraão vê de perto o Senhor passando à sua frente. Na experiência do pacto em que ele faz, cortando os animais, afastando as metades, o Senhor passa no meio, dizendo, como se estivesse dizendo: olha, que seja feito comigo como você fez com esses animais, se eu não cumprir a minha promessa da tua vida. Mas logo depois dessa grande experiência, vem um atalho de Satanás. Através da sua própria esposa. Sara chega: olha, faz o seguinte, você está velho, eu estou velho, está demorando para Deus cumprir essa promessa. Faz o seguinte, se deita com Agar. Não precisa esperar tanto não. Não precisa sofrer tanto não, para esperar o cumprimento da promessa de Deus. Se deita com Agar. É o atalho que Satanás ofereceu. Qual é a consequência disso? Está aí, ó, até hoje. Judeus e árabes se degladiando até hoje por causa disso. Os descendentes de Isaac contra os descendentes de Ismael, se degladiando pescoço a pescoço até hoje. Guerra até hoje. Por causa de um atalho oferecido por Satanás. Vejam, queridos, a gravidade disso. Mas pela misericórdia de Deus e pela fidelidade de Deus, mediante o arrependimento de Abraão, Deus agora chama mais uma vez Abraão e diz lá em Gênesis 17, Deus fala para Abraão claramente: olha, Abraão, eu quero que você ande na minha presença, eu quero integridade. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu quero integridade. Antes você tomou o atalho de Satanás. As consequências eu não vou tirar da tua vida não. Você vai ter que conviver com isso. Mas o meu propósito na tua vida ainda está de pé se você agora se comprometer a andar em integridade. Abraão aceita esse desafio na presença do Senhor. Deus muda o nome de Abraão. Antes ele era Abrão, agora de fato se torna Abraão. Pai de muitas nações. E ali
começa a viver uma nova temporada no Senhor. Queridos, muitas vezes Satanás vem nos oferecer atalhos que para nós parecem ser confortáveis, agradáveis até. Mas o que Satanás nunca mostra são as consequências. E as consequências são terríveis. O caminho que Deus tem para mim e para você é um caminho mais longo, sim. É um caminho que envolve mais sofrimento, sim. É um caminho que pode ser mais estreito, mais apertado, sim. Mas nós vamos chegar lá completamente habilitados por Deus, em integridade, para desfrutar da vitória que o Senhor tem para colocar na mão de cada um de nós. Como é que é, pastor? Fala de novo. Caminho da renúncia nos habilita a vitória. É isso aí. É isso aí. Amém, queridos? Não vamos aceitar atalhos, como Cristo também não aceitou. Isso não se sujeitou à proposta do atalho de Satanás. Antes, se permaneceu em integridade. E veja a mudança de tom. Antes ele simplesmente respondia: está escrito, está escrito. Agora, Jesus diz: sai daqui, Satanás. Sai daqui. Vem querendo me oferecer atalhozinho, vem querendo transviar a minha adoração, perverter a minha adoração, a minha fé. Sai daqui. É uma ordem. E assim nós também devemos dar ordem quando Satanás quer se infiltrar na nossa mente para querer perverter o caminho que Deus nos propôs. Sabe, quando a gente está buscando o Senhor, a gente está perseverando no Senhor, e às vezes as coisas parecem que não estão mudando, às vezes as coisas até parecem que estão piorando, aí vem aquela vozinha de Satanás: para que tudo isso? Larga isso aí. Você está vendo, você está mudando, está buscando, está fazendo tanto esforço, está renunciando tanto. Para quê? Não está mudando nada. Para que isso? Para que tudo isso? Para com isso aí, larga isso aí, não precisa disso tudo não. Deus entende que você não consegue. Deus entende, Deus vai entender. Isso é voz de Satanás. E como é que a gente faz com a voz de Satanás? Sai daqui, Satanás. Usar autoridade, repreender com autoridade. Sai daqui, Satanás. Lembram-se, esse não foi o único ataque, não. Lembram-se quando Jesus repreende a Pedro? Não foi a mesma circunstância. Não, o cálice que eu tenho para beber é pesado demais. Não, Senhor, eu estou contigo, nós vamos. Não, eu vou junto. Para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque o propósito é inegociável. O caminho que Deus tem para mim e para você é inegociável, é intransferível, é imaculado. E por isso, não podemos aceitar atalhos de Satanás. Amém, queridos? Amém. Já vimos toda a tentação e vimos também como a estratégia de Satanás é muito semelhante, tanto no Éden como agora com Jesus. A estratégia é a mesma. Sabe por quê? Porque no Éden a serpente viu que conseguiu enganar o homem, influenciar o homem, conseguiu entrar na mente do homem com as suas sugestões e promover a queda. E agora Satanás acha que vai conseguir da mesma forma com Jesus. Entendam, queridos, Satanás não está tentando apenas fazer Jesus pecar. Tudo que Satanás está sugerindo a Jesus refere à sua também divindade. Transformar pães em pedras em pães é milagroso, sim ou não? Saltar de uma altura tremenda e cair no chão sem nenhum arranhão é milagroso, sim ou não? Tomar nas mãos o poder e a autoridade sobre todos os governos da terra é milagroso, sim ou não? Então Satanás está tentando incitar Jesus a fazer algo divino, mesmo no seu estado de homem. Por quê? Porque assim
ele poderia acusar toda a humanidade e dizer, olha, Jesus venceu porque ele era Deus. Jesus venceu porque ele usou sua divindade para me vencer. Você é homem, você não consegue. Você é incapaz. Mas Jesus em momento algum usa a sua divindade para repreender Satanás, nem para vencê-lo. Ele usa a mesma arma que ele deixou para mim e para você, que é a palavra de Deus. Sabe por quê, queridos, essa vitória de Cristo é tão emblemática na tentação? Porque Satanás tentou fazer com que ele vencesse como Deus. E ele respondeu dizendo, olha, você pode ter enganado o homem lá atrás, mas eu como homem vou dar o exemplo para toda a humanidade de como vencer você no poder da minha palavra. Aleluia. Como está escrito em Romanos 5, a partir do versículo 20, por meio de um homem o pecado se instalou na terra e causou as suas consequências, mas também por meio de um homem a redenção e a vitória sobre as trevas, porque onde abundou o pecado, hoje superabundou a graça de Deus, que nos é entregue por meio da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa, querido, é a vitória que vence o mundo. Está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 4. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus. Creia, creia. A nossa força verdadeiramente não é capaz. Nós, com nossa força, com nossa capacidade, não somos capazes de rechaçar os ataques de Satanás. 1 João 5,4. Nós de fato não somos capazes de rechaçar com as nossas próprias forças os ataques de Satanás. Mas nós temos vitória em Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, o que representa isso? Se Cristo venceu como homem, nós também podemos vencer. Satanás não é poderoso. Satanás tem alguma força, certo? Satanás tem alguma força, nós também não podemos subestimá-lo. Mas em Cristo nós já vencemos o maligno. Está escrito na palavra e assim nós devemos nos apoderar dessa palavra, sim ou não? Sim. Sim ou não, querido? Sim. Gente, vocês estão ouvindo, né? Sim ou não? Sim. Sim. Somos vencedores em Jesus. Amém? Amém. Queridos, quais então seriam os passos para essa vitória? Quais são os passos para essa vitória que nós aprendemos no exemplo de Cristo Jesus? Primeiro passo, reconheça a sua humanidade. Quando Satanás vem para provar Jesus com os pães, você não está com fome? Transforma aí as pedras em pães. Jesus não falou. Quem falou que eu estou com fome? Não estou com fome. Jesus não negou a sua humanidade. Jesus não disse, olha, eu sou espírito, não preciso sou Deus, não preciso comer pão. Jesus tinha fome. Ele não negou a sua própria humanidade, mas reconheceu a sua humanidade. Quando nós somos tentados por Satanás, não podemos achar que somos super-homens, não. Não adianta negar a nossa própria vontade. Mas é preciso renunciar à nossa própria vontade. São coisas diferentes. Negar e renunciar são coisas bem diferentes. Negar é alguém dizer, pô, você está com fome. Ele fala, não estou com fome, mas eu estou morrendo de fome. Comi o dia inteiro, estou morrendo de fome. Isso é negar, certo? Agora, renunciar significa, pô, por que você não come se você está com fome? Não, eu estou num propósito. A palavra de Deus me sustenta. A palavra de Deus é que vai me sustentar. Eu não estou negando que eu estou com fome, mas eu entendo que a minha fome agora é secundária, porque acima da minha fome, acima da minha necessidade, acima da minha dor, acima do meu sofrimento, está a vontade e o propósito que Deus tem para a minha vida. Amém?
Então não posso renunciar, não posso deixar de reconhecer a minha humanidade. O que significa isso? Tem dias que eu quero pecar. Tem dia que eu quero pecar. Dia que a minha vontade é pecar. Mas aí o que eu faço? Eu vou dizer, não, Senhor, não posso, não quero pecar, não vou pecar, não estou com vontade de pecar, não estou com vontade de pecar, não estou... Vou repetir 3 vezes até que a vontade passe. Não vai passar, não é verdade? Vou dar 3 pulinhos para ver se a vontade passa. Não vai passar. Não vai passar. Eu preciso reconhecer a minha humanidade. E reconhecer a minha humanidade me leva para o segundo passo, que é também reconhecer a minha dependência de Deus. Eu sei que eu sou carne, eu sou fraco, hoje eu quero pecar, eu estou com vontade de pecar. Então o que eu vou fazer? Vou expor a minha fragilidade? Vou expor a minha vontade? Não, eu vou buscar o Senhor. Eu vou para o joelho e o Senhor falar, Deus, hoje a minha vontade é pecar. Nossa, você faz essa oração? Não é pecado não, gente. Pecado é ser dominado pela vontade da carne. Isso sim é pecado. Agora, se eu hoje quero pecar, o que eu vou fazer? Eu vou buscar a força naquele que nunca pecou. Sim ou não? Sim. Então nele eu posso vencer a tentação. Mas com sinceridade. Eu vou dobrar meu joelho e vou falar, Senhor, hoje eu estou por um fio de explodir. Hoje, se eu ver a cara daquele fulano, eu vou arrebentar ele. Essa é a minha vontade. Senhor, hoje, se o Senhor não for na minha vida, eu vou pecar. Hoje, se o Senhor não me fortalecer, eu vou errar. Mas, Senhor, eu vim buscar o Senhor ajuda. Porque eu sei que em Ti eu tenho força. Aleluia. Porque eu sei que o Senhor é meu socorro. O Senhor é refúgio seguro na hora da adversidade. O Senhor é minha fortaleza na hora da tentação. O Senhor é quem me guarda os pés para que eu não tropece. O Senhor é quem guarda a minha alma da morte. O Senhor é quem guarda os meus olhos do choro. O Senhor é quem guarda os meus pés da queda. Em Ti eu sou mais que vencedor. Reconheça a tua humanidade, mas também reconheça a tua dependência do Senhor. Amém? E reconhecer a dependência nos dá a plena convicção que seremos atendidos. Esse é o 3. Sabe qual é a certeza que nós temos que nós seremos atendidos, socorridos pelo Senhor? Porque nós temos um poderoso intercessor. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui para os irmãos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Esse talvez seja um dos versículos que eu mais amo em toda a palavra de Deus. É verdade, toda semana eu falo isso, né, pastor? Eu falo sobre um versículo diferente. Mas esse, de fato, é um dos que eu mais amo na palavra de Deus. Diz assim... 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem, Cristo Jesus. Jesus intercede diante de Deus Pai por mim e por você, não como Deus, mas como homem. Quando eu e você reconhecemos a nossa humanidade e reconhecemos a nossa dependência, e clamamos a Deus por socorro, mesmo quando a nossa vontade é de pecar, temos um intercessor diante de Deus que diz, Pai, envia a tua graça lá, eu sei como é isso, eu passei por isso também, eu sei que a vontade urge, eu sei que ele está prestes a explodir, Senhor, eu sei que ele está na iminência do pecado, envia socorro, Pai. O nosso poderoso intercessor clama por nós diante de Deus para guardar os nossos passos, para que nós não sejamos tragados pelas trevas. Está escrito em Apocalipse capítulo 8 que a nossa oração sobe até um determinado ponto.
Mas em determinado ponto, essa fumaça, que é a nossa oração, ela se mistura com um incenso sagrado, que é a intercessão de Cristo. E esse incenso, que é a intercessão de Cristo, conduz o nosso clamor até o trono da graça de Deus. É por isso, queridos, que eu e você podemos ter a certeza de que quando clamamos, somos atendidos pelo Senhor. Amém? Nós temos um poderoso intercessor, Jesus Cristo, homem. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus por isso. E por fim, praticando esses passos, reconhecendo a nossa humanidade, reconhecendo a nossa dependência de Deus, contando com a intercessão do nosso poderoso e amado Mestre Jesus Cristo, nós agora só precisamos fazer o quê? Vencer. Não é? As armas, os passos já foram todos dados. Agora só basta a gente utilizá-los para a glória de Deus. E como é que a gente utiliza? Assim como Jesus também utilizou essa vitória, enchendo o coração com a palavra. Enchendo o coração com a palavra. Não apenas com a palavra, mas também com jejum. Jesus foi vitorioso porque antes se preparou no jejum. Posso falar aqui para os irmãos, eu e pastor Ações estamos enfrentando uma batalha nesse momento, que se a gente não tivesse feito aquele jejum de 3 dias, talvez nós teríamos sucumbido. Mas o jejum nos fortalece. O jejum nos fortalece para sermos vitoriosos. Jesus suportou os ataques de Satanás porque estava em jejum. A carne está fraca, mas o espírito está forte. Amém? E por fim, queridos, sabe qual é a palavra que precisa estar dentro do meio do seu coração para sermos vitoriosos frente aos ataques de Satanás? Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 32. Se você não der um pulo enquanto estiver lendo isso aqui, tem alguma coisa errada com você. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas essas coisas? Aleluia! Amém. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Versículo 34 ainda nos diz: quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Aleluia! Versículo 35: que então nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo ou ameaças de morte. Como diz as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas ao matadouro. Ai, Jesus, saiu aqui do texto. Só um minuto. Versículo 37. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Versículo 38. Eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem mesmo poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Querido, essa palavra precisa arder dentro do meu e do seu coração. O que, queridos, pode nos separar do amor de Deus? Nada. E isso, queridos, esse texto talvez seja mal interpretado por muitos, porque entendem que existe uma passividade nisso.
acham que nada vai me separar do amor de Deus. Então pode acontecer qualquer coisa, eu posso fazer qualquer coisa, que nada vai me separar. Não, esse texto não é passivo, é ativo. Significa que eu sou mais que vencedor sobre quaisquer coisas que possam tentar me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é a minha vitória sobre o pecado. Ele é a minha vitória sobre o inferno e seus demônios. Ele é a minha vitória sobre Satanás. Se Satanás se materializar diante de mim e quiser me impor o pecado, em Cristo eu posso vencer e glorificar a Deus Pai, porque nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Querido, nessa tarde eu quero te encorajar. Por meio dessa mensagem maravilhosa que recebemos do Senhor, eu quero te encorajar nessa tarde. Eu quero te encorajar nessa tarde. O que hoje talvez tem sido arma de Satanás contra você? O que hoje tem sido usado por Satanás para te derrubar? O que hoje tem sido usado por Satanás para te humilhar, para te envergonhar? Para te manter, às vezes, aprisionado dentro de uma mesma circunstância que parece que não muda. Os anos passam, as circunstâncias não mudam. O que hoje tem sido utilizado por Satanás para te prender, a ponto de você não desfrutar a plenitude do que Deus tem preparado para você? Eu não posso dizer o que é, mas você sabe. E mediante essa palavra você sabe muito bem. Cristo venceu sendo homem. Você também pode vencer como homem. Você também pode vencer como mulher. Você pode vencer desde que a palavra esteja ardendo dentro do teu coração, desde que você reconheça a tua humanidade, desde que você reconheça a tua dependência do Senhor e, sobretudo, desde que você conte com a intercessão do nosso poderoso intercessor, mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero orar por você nessa tarde. Se você talvez veio aqui hoje e o Espírito do Senhor falou com você, está apontando no teu coração coisas que talvez Satanás tenha utilizado, armas que Satanás pegou contra você para te acusar, para te condenar, para te aprisionar, hoje é dia da tua libertação. Essa tarde o Senhor te trouxe aqui para que você saia dessa porta, você passe por essa porta 1000 quilos mais leve. Você vai passar por essa porta ali liberta em nome de Jesus. Você vai passar por aquela porta de cabeça erguida e nunca mais Satanás vai ter com que querer te fazer abaixar a cabeça diante das suas provocações, diante das suas tentações. Você pode sair daqui hoje vitorioso em Cristo Jesus. Reconheça hoje a tua humanidade. Reconheça hoje a tua dependência do Senhor. Reconheça hoje, talvez, que até esse momento você não praticou essa vitória que Cristo já conquistou por mim e por você. Mas hoje você pode sair daqui mais que vencedor, porque nada, nunca poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Se esse é o teu desejo, vem aqui à frente, nós vamos orar. E eu creio que você será liberto hoje, não é amanhã, não é semana que vem, é hoje. Isso é para quem tem fé, isso é para quem crê. Isso aqui não é para semana que vem, isso aqui eu fui lá na oração, de repente mês que vem isso vai se acontecer na minha vida. Isso é para quem crê. Você está dando um passo de fé hoje aqui, um passo de fé diante de Deus,
expondo ao Senhor a tua fragilidade. Não é expondo ao inimigo a tua fragilidade. Você está expondo ao Senhor a tua fragilidade, para que Ele te fortaleça. A palavra de Deus nos diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, que nós somos guardados pelo poder de Deus. É o poder de Deus que a partir de hoje vai guardar a tua alma, que vai guardar a tua fragilidade, para que nunca mais Satanás possa te acusar. Em nome de Jesus, você crê nisso? Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento agora os teus filhos, que em fé, Senhor, estão recebendo a tua palavra. Deus, não é o Everton, Senhor, que está ministrando nada aqui, é o teu Espírito, Senhor, que fala conosco. O teu Espírito, Senhor, que conduziu Cristo ao deserto. O teu Espírito que o fortaleceu e o preparou para ser vitorioso frente ao embate com o próprio Satanás. É o mesmo Espírito que nos chama para a vitória nessa tarde. É o mesmo Espírito que nos convoca para, Senhor, uma vida de vitória contra as trevas, uma vida de vitória sobre as tentações, uma vida, Senhor, de vitória contra as tentativas de acusação de Satanás. Mas hoje, Senhor, nós largamos as correntes que até aqui nos aprisionavam. Em nome de Jesus, nós abandonamos aquilo, Senhor, que até hoje estava nos separando de desfrutar em plenitude do Teu amor, porque nós aprendemos hoje e recebemos do Senhor essa palavra que nos diz, ó Deus, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós tomamos posse dessa vitória, porque em Ti somos mais que vencedores. E hoje, Pai, em nome de Jesus, nós agora, Senhor, ministramos liberdade sobre os Teus servos. Sejam livres agora, em nome de Jesus. E que a vitória de Cristo esteja sobre cada um de nós. E possamos testemunhar da liberdade que recebemos hoje em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nome de Jesus, declare isso: eu recebo a vitória que Cristo já conquistou por mim na cruz do Calvário. E esta vitória eu creio. E por isso sei que venço o mundo, porque a minha fé está firme no Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Em nome de Jesus, confirma, Senhor, e sela esse momento com Teu sangue, Jesus, e seremos todos livres para a glória do Teu nome. Nós já Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja livre, meu irmão. Aleluia. Seja livre. Aleluia. Você vai sair daqui livre hoje. Amém. Você que está conosco pela internet, também pelo Facebook, seja livre em nome de Jesus. E você certamente vai desfrutar dessa vitória. Amém, queridos? Glória a Deus. A você que nos acompanha pelo Facebook, Deus te abençoe. Um forte abraço. E que em nome de Jesus você seja livre. Desfrute da liberdade que hoje Cristo te dá. Seja e viva como um vencedor, porque é Cristo a nossa vitória. Amém? Deus te abençoe. Forte abraço em nome de Jesus. Concluir? Isso.